Eba, mais um Artefato no ar. Oi pra você aí de casa. Oi pra você, gato, tudo bem? Tudo bom, Ju. Oi pra você que assiste a gente. E hoje a gente continua dando férias pro nosso estúdio em mais um programa especial. Vamos falar sobre um tema que encanta a todos, o circo. Essa manifestação artística super diversificada que ganha mais força, seja no picadeiro ou nas ruas das cidades. Afinal, quem é que nunca tentou os primeiros passos de um malabarismo ali com as laranjas, ou quis se pendurar em tecidos acrobáticos, ou não fez até mesmo uma palhaçadinha ali entre amigos, não é mesmo? A gente vive fazendo uma palhaçada, né, Ju? Por isso, hoje no Artefato, a gente te convida a conhecer um pouco mais sobre o incrível universo circense. E neste primeiro bloco, a gente conversou com o Arthur Faleiros Neves para entender mais sobre malabarismo. Então, vamos ver! O malabarismo é uma das artes do circo, talvez uma das linguagens mais antigas. Remonta aí quase 6.000 anos de história, dá para encontrar alguns registros no Egito, na China, de pessoas que já buscam malabares há bastante tempo, né? Não dá para colocar exatamente como e da onde veio, mas a gente sabe que é uma coisa bem antiga e é um desafio, na verdade, basicamente numa luta contra a gravidade, né? Tentar manter o equilíbrio, de manter as coisas estáveis e nessa brincadeira de flutuar e jogar para cima, equilibrar com a gravidade. Existem vários tipos de malabares, né? O mais clássico é a clave, a bolinha, mas tem o diabolô, tem a cigar box, tem vários outros tipos de brinquedos e outras coisas que a gente pode adaptar. E hoje a gente fala muito de objetos convencionais, coisas do cotidiano, e como aplicar a técnica do malabarismo para fazer malabares, por exemplo, com coisas que estão ao seu alcance no seu dia a dia, né? Uma bengala, um guarda-chuva, um chapéu, um peso de mesa, enfim, o que você pode fazer de fato, né? Que na verdade assim, o malabares ele começa há 6.000 anos atrás e assim como as outras artes do circo começam dispersas, cada uma para um lado, e tem um momento histórico super importante na verdade que é o momento de formação do circo, que está vinculado ao período clássico, 1600, 1700, próximo ao iluminismo, que foi um momento na verdade de configuração do circo enquanto espaço circular, enquanto lona, o picadeiro, e de juntar todas essas linguagens, né? As linguagens do circo estão muito conectadas com a ociosidade das outras pessoas e a aproximação do artista desses espaços para jogar com as pessoas nisso. E durante esse período tentou-se fazer um mosaico com várias linguagens de se trazer para dentro do circo. Então tinha desde as acrobacias, o malabarismo, o palhaço, as atividades com cavalo, algumas outras brincadeiras que também estavam relacionadas a isso, e que tem muito a ver, na verdade, com o militar, e com a marinha, e com a ociosidade dessas pessoas e com a habilidade deles. O militar com o cavalo parado, o cara da marinha esperando o barco por 5 horas, começava a se pendurar no mastro, e o malabarista saltimbanco, mambembe, vagabundo, que ocupava, na verdade, o espaço de boemia das pessoas no final de semana. E aí tentaram, nesse final de 1600, juntar tudo dentro de um circo, e aí a gente tem hoje essa concepção de picadeiro, de lona, e desse universo incrível que cabe dentro de um circo, né? Eu acho que o malabares, na verdade, o circo no geral, ele tem um pouco do impossível sendo feito. E aí, às vezes, as pessoas, quando elas param naquilo e veem a situação na frente delas, eu acho que é uma pausa que às vezes a gente consegue, que dá uma respirada. E aí, como cada um aproveita aquilo e se energiza a partir disso, a gente não consegue explicar e não consegue saber o que vai acontecer, né? Mas eu acho que as pessoas hoje vivem, na verdade, num estresse, numa correria, numa loucura, que muitas vezes não se permitem essa pausa, não se permitem essa respiração mesmo. Então, acho que é uma contribuição de fazer, relaxar mesmo, é um entretenimento, é uma diversão. O circo, por si, ele tem essa característica, né, de não ser, às vezes, a linguagem mais crítica quando está no palco, mas de ter uma habilidade incrível de fazer as pessoas esquecerem o mundo que está ali fora e se encantarem e entrar por 1 minuto na lona, no picadeiro e no mundo do circo, de fato, né? É muito louco de pensar, na verdade, que assim, a minha irmã também é malabarista, ela joga faz quase 15 anos. Aí eu vim para Bauru para fazer faculdade. Quando eu cheguei em Bauru eu comecei a trabalhar no bar.
E aí no bar eu comecei a brincar com garrafa, e aí eu fui morar com um malabarista que começou a me passar algumas coisas para eu transformar para garrafa, mas ainda não era um encanto para mim o malabares. E aí nesse meio tempo eu fui para São Paulo, eu participei de um evento que foi o Circo no Beco, teve uma apresentação de um cara que hoje é super amigo meu, Tassi Fole, e que mexeu comigo na verdade. Assim, na hora que eu vi eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer também, vou tentar entender um pouco mais essa trajetória. Então eu ia para faculdade, pegava ônibus, ficava esperando o ônibus jogando. Então, tipo, ter aquilo na sua mão, ao seu alcance e brincar com aquilo, né? E, por fim, buscar referências, assistir vídeo, participar de eventos como convenções, alguns momentos que tem oficinas e que tem esses momentos de troca mesmo, né? Acho que as convenções, para mim, talvez foram os momentos mais marcantes e importantes nesse sentido. Para trabalhar na rua, você tem que mobilizar as pessoas até ali. Então já tem a primeira parte, que é como você abre o espetáculo, que ali já começou o espetáculo, já é o artista em cena, já é o personagem se aparecendo e participando daqueles espaços, e ele tem que construir algo que faça as pessoas quererem parar. Quando você vai no teatro, não, as pessoas param primeiro para depois o artista entrar, então você já tem toda a atenção deles. E aí você não tem vento, você tem uma iluminação regulada, você tem, assim, as dificuldades são menores no espaço fechado, e toda a atenção está voltada para você. Ainda falando dos espaços abertos, acho que um dos lugares mais comuns talvez é o farol, né? Que as pessoas veem bastante malabarista nesse sentido. E que não se encaixa nenhum e nem outro, porque no farol não é que você vai juntar as pessoas estão ali, mas elas não estão ali para te ver. Então você tem 1 minuto para entrar, convencer a pessoa de querer te ver e de que foi legal e que você merece alguma coisa. Então é 1 minuto que você tem para tudo isso. É muito rápido, mas também assim, é 1 minuto que a pessoa está ali sem fazer nada. Então você pode mudar um pouco também a rotina dela ali naquela brincadeira, né? Na verdade eu estou num momento assim que o malabares tem me levado para muitos lugares. Tem me possibilitado, a partir do número, de apresentar e de oficinas e conhecer cidades, outros estados. Então acho que só isso para mim já é demais. Mas é muito louco, né? Porque você entra num universo novo, você conhece várias pessoas novas, você acaba criando vários amigos, várias relações. E aí, falando de quem está dentro do circo, eu me inseri num outro universo, né? Então, tipo, meus amigos e as pessoas próximas de mim diretamente são influenciadas e me influenciam por isso. Eu acho que para quem quer começar a fazer malabares, a dica é buscar ou ter o equipamento, ou criar seus momentos de brincadeira mesmo, pegar os limões, laranjas, pedras e brincar. E não ter medo de deixar cair, jogar para cima mesmo e talvez não consiga sair jogando, mas também não querer que saia de primeira os arremessos todos, né? Então a minha dica seria pegar 1 ou 2 antes de começar com 3 e brincar um pouco com isso, sentir o peso, sentir como ela se comporta para cair, para subir, para fechar a mão, enfim, tentar brincar um pouco mesmo e sentir o equipamento se tornando mais próximo, mais orgânico do corpo nesse sentido. É o tipo de coisa que a gente olha, acha lindo, até pensa que é fácil, mas vai tentar fazer pra ver o que acontece, né? Pois é, eu não consigo jogar uma só laranja pro alto que eu já me desequilibro. Quem diria 3, 4, 5, 10, né? Pois é. No próximo bloco você confere outra arte circense. Quer saber qual é? Então fique por aí, o Artefato volta já. O Artefato está de volta e hoje falando sobre a lindíssima arte circense. Bom, até pouco tempo atrás falava-se muito pouco em tecido acrobático, né, Ju? É verdade. Mas ele veio com tudo agora, ganhou força, saiu dos circos e hoje está nos parques públicos e até nas academias. E aqui em Bauru, a Tatiana Santiago é professora de tecido acrobático e recebeu a nossa equipe para falar mais sobre esta modalidade. Então confira agora. Tecido acrobático é uma modalidade aérea circense que trabalha com um tecido pendurado. Quando você pesquisa, você lê várias coisas diferentes, com datas diferentes, locais diferentes. O que eu li de tecido, que eu achei bem interessante, é que ele surgiu na época das navegações.
Então, que nos navios, eles começaram a desenvolver técnicas para se locomover nas cordas de um lado para outro com mais agilidade e rapidez. E eles desenvolveram maneiras de conseguir ficar pendurados mais tempos nessa corda. Daí da corda, como a corda machuca muito, colocaram o tecido e ele começou a virar uma parte, uma diversão, não só essa coisa de mudar de lugar, de ajudar nesse transporte, nessa agilidade. Então, eles daí começaram a trabalhar como uma parte artística. Foi uma transformação mesmo, que veio da corda para o tecido e tem toda uma evolução. Cirque du Soleil é uma referência, não tem como não falar de Cirque du Soleil. Os aéreos têm ganhado muito destaque, não só o tecido. E no Brasil, isso tem ganhado está se abrindo as portas para as atividades circenses em geral, não só para o tecido. O circo abrangeu muitas artes, então não tem mais como separar. No circo você vai encontrar a música, a dança, o teatro. No tecido a gente usa bastante movimentos de balé, você consegue misturar bastante técnicas de balé, expressão de corpo que você usa na dança, você consegue usar bastante no tecido. Modelagem de roupa mesmo, você encontra hoje muita gente pesquisando uma roupa especial para se fazer tecido, tem roupa que escorrega, tem roupa que não escorrega, então tudo isso está sendo agregado, estudado, toda essa pesquisa em volta dessa arte. O que a gente consegue achar de circo, de atividades circenses, são os malabares e as acrobacias. E o tecido, ele tem ganhado destaque, mas ele é mais difícil, porque o malabar você carrega ele com você consegue treinar em qualquer lugar. E o tecido você tem que ter um lugar para pendurar, tem que ter um tecido certo, tem que ser um lugar seguro, ele é mais difícil. Hoje, encontrar uma aula de tecido é muito mais fácil do que antigamente. Assim. Tem gente que chega aqui na academia que tem medo de altura, então ela começa a subir só até a metade, vai fazendo os movimentos no baixinho e conforme vai ganhando confiança e força, ela vai cada vez mais subindo e se surpreende com a altura que ela está conquistando, com o medo que ela está superando. Tem gente que chega, que é a maior parte dos nossos alunos, que estão cansados daquela academia, de ser monótono, sempre repetição de movimento, e está procurando uma atividade física diferente. Então, o tecido é uma delícia, porque você está malhando, está fazendo exercício, aprendendo e sem repetir. Porque conforme você vai evoluindo, os movimentos vão ficando mais difíceis, vão exigindo mais de você, então você está sempre aprendendo alguma coisa nova, você não fica na repetição. É uma atividade para todas as idades, desde as crianças até os adultos, eles conseguem praticar e desenvolver coordenação, motricidade, força, flexibilidade, e dependendo da idade tem um foco diferente. As pessoas chegam com habilidades diferentes e o legal do circo é que você consegue aproveitar essas outras habilidades e usar nos aparelhos circenses, tanto no tecido quanto nos malabares, você consegue usar uma outra habilidade sua, uma outra técnica nessa nova atividade que você vai desenvolver. Quem chega sempre vai ter aquela dificuldade de subir, mesmo quem faz academia, tem muito aluno que chega super bombadinho de academia e é uma força completamente diferente. Então, cada um vai ter uma dificuldade, cada um vai ter um tempo de evolução e você tem que respeitar. Então, a gente respeita o tempo de cada um aqui. A dificuldade maior é esse começo de subir. Depois que você desenvolve essa força para ficar pendurado, a evolução é muito mais rápida, você vai desenvolvendo esses movimentos com muito mais facilidade. E você nunca deixa de ganhar força. Você vai subir, você vai conseguir fazer alguns movimentos, vai se adaptando ao tecido, se acostumando com a dor. Tudo dói, machuca, não é fácil, mas você se apaixona. Daí você não para mais. Eu comecei a fazer circo em Mato Grosso do Sul, numa escola de circo, em 2003. E eu odiava tecido. Gostava muito de lira, sempre me apresentei lá em lira e quando eu voltei para cá, quando eu falava que eu fazia circo, ninguém sabia o que era, porque não existia aqui em Bauru nada de aéreos. E o pessoal falava, aquele pano que você desce desenrolando. Então eu vi que, como eu sou apaixonada por circo, eu queria trabalhar com isso, eu tive que aprender a fazer tecido. Então eu treinei e hoje a minha especialidade é o tecido. Não foi fácil, porque a gente não tinha um espaço próprio, penduramos muito tecido em parques para a gente treinar. Mas
a vinda foi o interesse das pessoas, de querer aprender, de desenvolver essa atividade, e aí a gente foi se especializando cada vez mais. O tecido, para mim, hoje é minha vida. Eu vivo do circo, eu dou aula de tecido todos os dias, treino todos os dias, de final de semana normalmente a gente está dando oficina, não consigo mais me separar do tecido. Bom, vendo assim na reportagem, Ju, a gente já viu que é super bonito. Só que parece que ninguém faz força nenhuma, que é um exercício super leve. Vai nessa. Né? E eu queria saber justamente, você tem praticado tecido acrobático, conta pra gente como é que é. Sim, tô começando ainda, engatinhando, gente, mas olha, fácil realmente não é. Então, além de ser, né, claro, muito divertido, é um exercício físico incrível, ou seja, uma modalidade daquelas que faz bem pro corpo e pra mente. É difícil sim, mas vale super a pena tentar, eu recomendo. Você não vai dar uma palhinha pra gente? Não, daqui uns 2 anos, quem sabe. Nos especiais do ano que vem, né? Tá bom. Bom, então agora a gente vai para mais um rápido intervalo do artefato e nós voltamos já já. Não sai daí. De volta ao artefato e hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o mundo do circo e suas facetas. Pois é, e uma figura marcante nesse universo é o palhaço, né? Também chamado de clown, é um personagem que desperta sorrisos não só nas crianças, mas também em muito marmanjo por aí. Por isso a gente não podia deixar de falar sobre estes personagens que ressignificam o riso a cada dia. O João Lucas recebeu a equipe do artefato para falar sobre este divertido trabalho. O clown, ele nada mais é do que uma pesquisa de si mesmo, eu acredito, né? E ele surgiu juntamente com o circo, né? Que o circo tradicional, que começou lá na Europa, na Idade Média, com os cavaleiros da corte, que eles começaram a fazer apresentações com os cavalos. E essa figura do palhaço, ela começou a entrar já nesse circo, entre os números, para que houvesse esse preenchimento do espaço, de uma forma bem brincalhona, que muitas vezes eles entravam até para caçoar o número anterior, ou para fazer uma prévia do número que viria na sequência. E aí essa figura, ela, como era uma coisa, o circo ele também estava ali numa variedade, que era aberto ali na rua. O palhaço ele vem com um pouco desses andarilhos, que eram bebuns até, que falavam. Essa foi uma das primeiras inspirações dos primeiros clowns que apareceram. A gente, hoje em dia, é muito comum encontrar as pessoas falando da diferença entre o palhaço e o clown. Isso é uma coisa que acaba sendo... É muito difícil de se falar, né? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um modo de ver as coisas. Para mim, eu sinceramente não encontro muita diferença. O que as teorias que a gente encontra falando, o clown ele é uma coisa mais contemporânea, com uma maquiagem mais bem cuidada, com um figurino mais bem tratado, com uma linguagem corporal mais definida e mais cuidada. O palhaço já vem num antro mais tradicional, do circo tradicional de picadeiro mesmo, com o nariz vermelho, com a cara branca, aquela coisa bem clássica mesmo. Porém, todos são os palhaços, né? Não tem jeito, tá aí para trabalhar na mesma linha, né? Dentro da pesquisa do palhaço ou do clown, a gente encontra várias linguagens a seguir. Então a gente encontra esse espaço para não usar o nariz, para tirar essa máscara tão pequena da frente do rosto do ator ali, para conseguir acessar crianças que talvez tenham traumas com o nariz vermelho, que se assustam, que isso é uma coisa também que não dá para explicar, né? É uma coisa que a criança tem aquela que tem o medo, tem aquela que se sente muito à vontade e se entrega por palhaço. Então, como vocês podem ver nas imagens, a gente faz o nosso espetáculo sem o nariz,
que é justamente para romper essa barreira de não criar nenhum trauma naquela criança que está ali perto e muitas vezes até curar um adulto que ficou traumatizado na infância. É uma forma dele conseguir acessar esse universo sem ter o problema do nariz vermelho para assustar. Eu acho que todo esse desenvolvimento social envolvido no trabalho do clown é muito sério, né? Porque assim como o teatro, assim como todas as linguagens artísticas, elas têm essa importância política e social na sociedade. O clown, ele é uma figura que ele tem muito potencial de expor muita revolta, muita crítica diante de todos os problemas sociais, né? E até levar para a cena esses problemas que são tão inatos, que não tem como a gente... Em todos os âmbitos eles são discutidos e nas artes não vai ser diferente, né? Porque o palhaço ri, mas ele também chora, ele também sente raiva, porque ele é uma parte de mim, uma parte que expõe o que eu sinto. Para quem quer se expor atrás da menor máscara, que é o nariz vermelho, é muito profundo, assim. Eu acho que eu acabei buscando esse universo do palhaço e do clown devido à insatisfação de viver dentro do sistema, dentro dessa coisa tão quadrada que a humanidade evoluiu e acabou chegando. E aí eu acabei indo buscar nas artes, né, uma vazão para conseguir ter uma vida mais feliz e mais completa mesmo, né. E aí eu fui buscar uma faculdade de artes cênicas aqui no município de Bauru mesmo e acabei acessando muito o circo, né, chegando mais próximo dos malabares, mais próximo do clown, mais próximo desse universo do picadeiro. E entrei de cabeça mesmo, porque daí o palhaço foi um encantamento que eu tive, porque é uma pesquisa sem fim, a gente acaba indo buscar o nosso autoconhecimento, o nosso corpo, e a partir disso que a gente vai trabalhar a pesquisa do clown, que não é um personagem, acaba sendo você mesmo em cena. Então tudo que eu aprendo, o clown também aprende um pouquinho. Então é uma eterna transformação. Só que eu acho que os grandes mestres não tem como passar batidos de dizer, né? Que são, para mim, pelo menos, o Charles Chaplin, o próprio Mazzaropi é uma referência que eu busco muito. E aí a gente acaba até acessando umas referências mais modernas, né? Que acaba alimentando também tudo isso. Eu tive a oportunidade de estar vendo o espetáculo do Jorge Vermelho, da Companhia Azul Celeste, que é o Mundo Mudo, que é um espetáculo que eles trabalharam muito a linguagem do palhaço, do Branco e do Augusto. Então dá para ficar muito clara todas essas referências transpassando todo esse tempo, essa atemporalidade e tudo se mantendo vivo e misturado, né? Eu acho que o mais importante é você misturar também, né? Eu gosto muito das referências do pessoal da Rússia, que é o Lisedei, um grupo também, que eles são uma família de palhaços que não utilizam de nariz, são palhaços contemporâneos, perdão, que tem uma linguagem muito específica deles, que é uma coisa muito linda de se ver. Então eu me encantei por tudo isso e acabei batalhando e estou continuando batalhando para conseguir viver com mais alegria, né? Bom, eu acho que para ser palhaço, você tem que levar em conta, primeiramente, as dificuldades que você vai enfrentar, porque fazer arte num mundo onde ninguém está muito ligado na importância de tudo isso é um desafio muito grande. Mas eu acho que é levar em conta toda a alegria, todo o amor que você tem e buscar dentro de si os elementos para expor, porque o palhaço ali, as pessoas se reconhecem no palhaço, ele é muito libertário, tanto o palhaço quanto o clown, né? Ele é uma libertação de todos os males, uma exposição muito grande. Então é necessário muita coragem, né, para se entrar ali no palco e expor você mesmo de uma forma tão limpa, tão clara.
eu acho que o palhaço no mundo moderno acabou extrapolando o picadeiro, extrapolando os palcos e está levando alegria livremente para todos os corações aí. E essa que é a intenção, a gente esparramar alegria. Já está comprovado até cientificamente que o riso promove saúde, né? Então eu acho que não existe uma terapia melhor do que ir para o circo e rir um pouco, né, do clown, do palhaço, ir para o teatro, ver o palhaço lá e rir um pouco junto com ele, é o melhor remédio. Bom, e a gente fica ainda mais feliz, né, Ju, vendo pessoas como o João Lucas que fazem a diferença no cotidiano da gente e que com certeza alegram muita gente, né? Pois é, e essa realmente foi a melhor forma de encerrarmos este pequeno período de programas especiais, porque a partir da semana que vem nós voltamos com fôlego total para mais uma temporada aí de Artefato ao vivo, né, Will? Isso mesmo. Bom, e a gente conta, é claro, sempre com a sua companhia. Bom, no nosso site você pode rever tanto esse programa como os nossos programas anteriores. O endereço é o www.tv.unesp.br/artefato. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, gente! Nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, no es posible para